Gente, só para me apresentar, depois eu passo a palavra para o Luiz e para o William aqui. Sou Renan Medeiros, gerente de canais e marketing aqui do Safe Labs. Vamos entrar um pouquinho no detalhe do que é o Safe Labs daqui a pouco, mas é um prazer contar com vocês aqui também dentro desse tempo que a gente vai conversar hoje sobre essa questão tão importante. Vazamento, mitigação, credenciais. A gente pensa tanto, às vezes, em cibersegurança é proteger aquele perímetro, né, que a gente tem de consciência. Então, para minha infraestrutura, eu coloco um firewall, para minha aplicação em cloud, eu coloco um AF, para o meu dispositivo final, eu coloco um EDR. Mas o que será que está acontecendo no perímetro externo, né? Como é que será que essa internet tem falado sobre a minha empresa? Como é que meus dados estão dentro desse ecossistema aí muito maior do que os nossos sensores conseguem captar nos dias de hoje? Com isso, chamo também o Luiz para se apresentar, dar bom dia para a gente aqui, Will. Obrigado pela sua participação, Luiz. Opa, eu que agradeço, né? Obrigado, pessoal. Bom dia a todos, né? Falando um pouco do clima aqui em Brasília, tá um pouco frio, mas o sol já apareceu ali. Então acho que já já está esquentando. E como você disse, né, um tema muito importante e relevante, né? Eu acho que às vezes se a gente der uma olhadinha para fora e não precisa ir muito, a gente vai ver que pessoalmente, CPFs, né, nós enquanto pessoas físicas já tivemos nossos dados expostos. E aí a gente fala mais sobre isso aí adiante aí. E também o William, né, William? Se apresente para a gente, por favor. Bom dia, pessoal. Vai ser um prazer compartilhar essas informações com vocês, passar todas as tendências e todos os dados aí que a gente trouxe ao decorrer desse ano, né? Falar todo o contexto sobre os principais ataques e compartilhar essas informações com vocês. Obrigado pela participação de todos. Vamos nessa. Maravilha. Então, para começar, deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui com vocês, fazer mais sentido. Acho que a ideia também é fazer desse momento mais um bate-papo, tá, pessoal? A ideia não é que a gente entre muito no slide a fundo, vamos usar ele só como base aqui para a gente conseguir bater um papo com vocês. Bom, antes de começar a falar sobre os números, falar sobre os incidentes, acho que é legal dar uma contextualizada rápida. Quem que é o Safe Labs? Por que a gente está hoje aqui com a SH Tecnologia? Bom, em linhas gerais, o Safe Labs é uma unidade de negócio, né, que trabalha como se fosse uma empresa apartada dentro da própria SH Tecnologia. Quando a gente olha para a SH é um dos principais players do mercado de serviços de cibersegurança, e dentro da SH a gente conta com o Safe Labs, que é onde tem eu, principalmente aqui olhando para essa questão mais de negócios comerciais, o William olhando para questões operacionais aqui dos nossos produtos, mas de fato o Safe Labs ele vem com uma pegada, digamos assim, de construir softwares de cibersegurança orientada para o mercado nacional, né? Então, isso traz para a gente uma visibilidade, um approach muito mais próximo dos nossos clientes, e lógico que a SH, com todo o conhecimento, data leak, informação, grandes clientes que estão aqui com a gente hoje aqui também, nos ajudam a criar esses softwares, nos ajudam a criar esses sistemas que ajudam o nosso cliente, no final do dia, a ter visibilidade, a entender o que está acontecendo na infraestrutura dele. Mas, em linhas gerais, acho que para a gente começar esse bate-papo não podia ser diferente, né? Quando a gente fala de cibersegurança, a gente tem que trazer questões de números, o que está acontecendo, qual que é o panorama atual de cibersegurança. Eu costumo dizer que cibersegurança já deixou há muito tempo de ser uma fotografia, né? Ela se mantém como um filme, hoje é um elemento vivo. Aquilo que talvez estivesse seguro ontem, hoje já não está, e assim por diante. Isso se reflete nas principais notícias que a gente encontra no mercado, né? Todo aí os principais meios de comunicação, vendors de cibersegurança, comentando bastante sobre essa questão de 2023 é o ano dos criminosos, né? Quando a gente olha para o cybercrime. Então, todo aquele processo que a gente viu no passado, que ele era talvez visto até como amador do ponto de vista de, puxa, enviar um Trojan, conectar uma máquina através de um RDP externo, fazer algum tipo de trabalho com acesso a credenciais externas, muito mais daquele hacker dentro de casa que não falava com ninguém. Hoje isso já mudou, né? Hoje a gente percebe que os hackers estão cada vez, do ponto de vista criminoso, muito mais organizados do que nunca, e a gente também tem que tomar um cuidado do nosso lado aqui para se proteger perante a esses pontos. É bacana quando a gente começa a falar e ver esses números de vazamento, né? Puxa, o crime aqui atingindo receita de 43 milhões e se torna a terceira economia do mundo. É lógico que isso não está diretamente conectado ao quanto de dinheiro, né, o cybercrime hoje consegue adquirir, mas o quanto que ele consegue tirar das empresas que sofrem um ataque, né? O ataque ele não é só aquele roubo de dados, não é só aquele roubo financeiro que acontece na organização, mas também, via de regra, a reputação daquela empresa que é atacada,
né? O relacionamento com o cliente que ela tem que pode ser diferente a partir de um ataque, a partir de uma notícia midiática que acontece. Então, tudo isso é importante para a gente ter dentro de casa também uma visibilidade externa quando a gente olha para vazamento, credenciais, exposição de dados sensíveis. E aproveitando esse gancho aqui, queria comentar, pedir ajuda aqui sua, Luiz. Já está no mercado há muito tempo, né, de cibersegurança, não vou entregar a sua idade, mas acho que você já viu bastante coisa em relação a criminoso e hackativismo, cara. Para você também está claro essa visão de que o crime hoje, do criminoso, do hacker, no ponto de vista, ele está muito mais organizado? Como é que você tem essa relação com esse ponto, cara? Com certeza, Renan. É visível essa questão da organização com o passar dos tempos, com a evolução mesmo da forma como os crimes cibernéticos são praticados, né? É igual, como você disse, né? Lá no passado, bem no passado, aconteciam crimes cibernéticos, aconteciam. Tinha muito uma questão de reputação. Às vezes, eu quero mostrar que eu sou o melhor, etc. E aí foi evoluindo. Foi evoluindo. A gente, enquanto usuários, né, de internet, aí, a própria internet, né? As companhias foram evoluindo, passaram a botar seus negócios na internet. E aí, opa, o criminoso cibernético, ele viu uma oportunidade. Ele fala, poxa, peraí. Na verdade, o criminoso habitual, né, ele viu uma outra oportunidade, né? É isso aí, Então, cara. assim, a evolução é constante. A gente percebe algumas das formas, né, que eles utilizam para dar os golpes são as mesmas, só transportadas, né, pro meio cibernético. Até pegando um gancho aqui na matéria, né? Phishing, ou seja, engenharia social. Eu até costumo brincar quando eu falo sobre engenharia social, eu falo, poxa, galera, nós somos versados em engenharia social. Como que a gente consegue conquistar aquela pessoa amada, né? Querendo ou não, é uma forma de engenharia social. E aí eles usam pro lado ruim. Pro lado ruim. E aí, até aproveitando esse gancho, né, o William, cara, assim, costuma dizer que o William, ele tá ali no dia a dia da operação, tá no dia a dia do Mantis também, que é a solução que a gente vai comentar aqui hoje, né, de visibilidade, proteção de marca, proteção de riscos digitais também. William, no dia a dia, cara, você que está mais orientado com sua equipe também em Deep, Dark Web, como é que você vê essa movimentação dos criminosos nesse tipo de assalto, digamos assim, cara? Como é que você vê que eles estão se comportando nesse sentido? Perfeito. O cybercrime está em constante mudança, né, no cenário. A gente vê muita mudança na experiência do hacker, porque antigamente ele basicamente focava em atacar as big companies, né, trazer ali algum prejuízo para a empresa em si. A gente vê isso sendo migrado, né, como foco agora no usuário final, né, no cliente daquela empresa. E existe até uma ética entre os fraudadores que é até um pouco engraçada, que eles, assim, eles fazem o máximo para não trazer prejuízo para o usuário final, né? Então, normalmente, eles focam naquelas empresas que sabem que vai ter um seguro que vai cobrir aquele prejuízo, como um banco, por exemplo, tá? Então, a gente vê muito essa migração de ataque em companhias grandes, né, para o usuário final, que de qualquer forma vai trazer ali um prejuízo para a empresa no fim das contas, principalmente quando a gente fala de reputação, tá? Então, quando a gente entra aí nessa seara de phishing e engenharia social, eu gosto de falar que todo brasileiro já nasce formado em engenharia social, né? Porque a gente tem um jeitinho brasileiro, o brasileiro ele é muito cativante, né? Então ele consegue influenciar muito bem as pessoas. E a gente vê isso principalmente nos principais ataques atualmente, quando a gente fala de cassinos online, casas de aposta e principalmente o uso dessas plataformas, dessas, entre aspas, empresas que usam ali influenciadores digitais para conseguir influenciar ali o alvo frágil e conseguir monetizar de forma fraudulenta, né? Então a gente vê muito essas mudanças para atingir o usuário final e trazer prejuízo para as empresas no fim das contas. Boa. E aí, eu acho que é aquele ponto que a gente comentou no início do webinar, né? Mas que, de fato, quando a gente olhava para o cenário de cibersegurança, boa parte, né, do cenário de cibersegurança, a gente se orienta a fazer o beabá bem feito, né? Então, uma infraestrutura bem protegida, um aplicativo em cloud bem organizado, bem estruturado, Kubernetes separados, as informações mais segregadas o possível, mas a gente entende que, puxa, cada vez mais a gente continua encontrando na mídia
notícias de marcas que são grandes, que não faltam dinheiro para adquirir soluções de cibersegurança, e mesmo assim elas sendo infectadas, sendo impactadas, tendo dados vazados, né? Então, a gente sempre diz que a gente está um passo atrás do ponto de vista da questão criminosa, porque a gente também está um passo atrás em relação à questão de visibilidade, né? Quando a gente olha para esse cenário de internet como um todo, não adianta mais eu só proteger a minha estrutura interna, proteger somente a minha infraestrutura. Eu preciso garantir que a informação do Luiz, do William, do Renan, de todo mundo que está aqui com a gente, que pertence à minha organização, à minha empresa onde eu atuo hoje, ela está resguardada, ela está bem guardada ali dentro, ela não está exposta dentro de um site, de um aplicativo terceiro ou de uma URL de phishing que pode ter acontecido. Então, acho que para a gente começar, de fato, o nosso bate-papo aqui, é a pergunta que a gente trouxe para esse próprio webinar, né? Meus dados já foram expostos? E aí, o Luiz deu até um spoiler para a gente, cara. É muito provável que sim. Infelizmente, né, Luiz? Que a gente vê hoje, assim, até um caso super recente, cara. Semana passada, eu fui visitar meu pai no aniversário dele aqui no interior de São Paulo, e ele me mostrou uma mensagem que ele recebeu pelo WhatsApp, dizendo que ele tinha pendências no fundo de garantia dele e que ele precisava acessar uma URL ali, acessar um link, etc., para ter umas providências. Por sorte, né, meu pai conhece o trabalho que eu faço, o trabalho que a gente tem aqui junto com o Safe Labs também, e antes de clicar em nada, me alertou, me comunicou sobre aquele dado. Mas, cara, imagina quantos ou milhares de pessoas que receberam a mesma comunicação, que receberam o mesmo comunicado ali personificado pela marca, por uma empresa maior, ou por esse próprio caso do fundo de garantia, clicaram naquele link e foram levados aí a uma URL terceira para expor esses dados ou para capturar essas informações. E não só essa também, né, William? Acho que a gente teve um papel super importante dentro do Safe Labs de pesquisa no último ano, né, na verdade, nesse primeiro semestre, de acompanhamento e de trazer números para essa exposição de dados. E aí queria compartilhar com vocês alguns dados que a gente trouxe de vazamentos Brasil, que foram realizados pela equipe do Safe Labs, junto com a SH Tecnologia. E aqui, William, queria que você trouxesse um pouco mais de luz para essas informações, porque são os dados que, quando a gente olha, dá medo, né? E, de fato, a gente tem que estar, assim, com o pé atrás referente às informações que a gente consegue compartilhar e contar com a internet para nos proteger, cara. Perfeito. Esse foi um levantamento muito interessante que a nossa equipe fez, que fala sobre malwares do tipo Stealer, né? O que é um malware do tipo Stealer? Só para dar um contexto rápido aqui, não vou entrar em muito detalhe. É basicamente um malware que infecta a máquina da vítima e tem como sua principal funcionalidade roubar dados, principalmente do navegador do usuário, então cookies, senha salva, e fazer a extração disso para poder vender posteriormente, tá? E a gente vê aí uma evolução quanto a esses malwares que se tornaram Stealers as a Service, né? Então, muito desses malwares, eles são vendidos para um usuário colocar dentro de uma aplicação e infectar várias vítimas pontualmente, tá? Então, a gente fez um levantamento aí das principais campanhas internacionais e nacionais, trazendo números aqui do Brasil, né, por estado. Então, a gente vê ali que o triângulo, né, São Paulo, Rio, Minas, são os mais afetados atualmente, obviamente pela densidade demográfica dessas, e também da quantidade de público que utiliza a internet nessas localidades. E a gente conseguiu ter um número que nos assustou muito, tá? E trouxe aí um alerta para que a gente pudesse monitorar isso com mais firmeza, tá? Então, a gente consegue ver que São Paulo aí ficou com 18.666.000 credenciais que foram expostas apenas no ano de 2022, tá? Então, é um número realmente assustador quando a gente tira isso no âmbito nacional, né? Quando a gente tira a numeração do Brasil inteiro, esse número se torna maior ainda. Então, a gente consegue ver que é realmente uma movimentação desses grupos, tá, para conseguir roubar as credenciais de uma forma que seja transparente para o usuário. Então, às vezes, você baixa uma aplicação que não é homologada ou em uma fonte não confiável, você fica aí infectado por isso e nem sabe que o seu dado vazou. E aí acho que é um ponto legal aqui também, né, William, de comentar. Quando a gente olha para esses vazamentos, é lógico que ele tem um foco no usuário final, né? Nós que somos usuários de internet como um todo. Mas ali no segundo quadro, a gente percebe que o malware do tipo Stealer, como você comentou, ele rouba as credenciais gravadas no browser, né? Seja ele Google, Edge, Chrome, Safari, Opera, tantos outros, cara.
E o que a gente mais percebe nesses casos de vazamentos é que, infelizmente, né, no dia a dia, talvez ali na correria de uma necessidade de entregar um relatório, entregar uma proposta comercial, às vezes um usuário interno, às vezes o Renan Medeiros aqui do Safe Labs da SH, acessa uma aplicação terceira, acessa um site lá de conversão de PDF para Word, cara. E ali, naquele momento de fazer o cadastro, fazer todo aquele processo, coloca a minha credencial válida de um AD interno, né, a minha credencial da própria SH no Safe Labs. E se do dia para a noite aquele portal ele sofre um leak, sofre um vazamento, ou eu sou infectado por um malware do tipo Stealer, a minha credencial do AD já está disponível. E aí, quando a gente percebe até na metodologia de ataque, queria comentar contigo, Luiz, o quanto vale, cara, uma credencial, ou nem o credencial com login e senha, mas você saber a senha, saber o e-mail daquela pessoa, aonde ela trabalha, de novo, engenharia social, LinkedIn, cargos, relevância, o quanto isso pode, cara, trazer de prejuízo para a organização no final do dia, cara. Não, e, Renan, é bem importante falar também que não só do malware stealer, né, a gente vê essas ações. Ultimamente, as companhias têm se preocupado muito também com o fato do próprio usuário. Por quê? É o que você disse. Tem valor no mercado. A credencial tem valor no mercado. Tem grupos aí de criminosos aí que falam, anunciam descaradamente. Já teve casos aí no passado bem famosos aí, mas compram credenciais em companhias do tipo XYZ com faturamento acima de 100 milhões de dólares. Pago à vista, pago ali, sei lá, 50 mil dólares em Bitcoin. E aí vai aquele usuário, né, desavisado, que ainda que ele pense, meu usuário, o usuário não tem validade, vou vender. Ou então ele sabe, cara, ele quer comprar, vou vender a credencial. Mas ali ele já expôs, né? Expôs tudo. Além dele expor a marca, por si só, ele expôs todo o ambiente, né? Porque o atacante ele precisa daquela credencial. Independente do nível dela de acesso interno, aquela credencial vai abrir as portas para ele, né? E isso traz um custo, isso cobra caro, melhor dizendo, né? Isso cobra caro das companhias. Sim. E acho que aí é um ponto legal de pegar esse gancho aqui, Luiz, quando a gente ouve, né, aquelas timelines de ataque, né? Puxa, um atacante, até ele entrar na sua organização e ele efetuar um ataque, puxa, ele está lá, cara, sei lá, 3 meses, 4 meses de fato, navegando, estudando a sua infraestrutura para ver qual que é o ponto mais crucial, onde estão os dados mais valiosos para eles também. Então, às vezes, cara, ele contrata ou compra uma credencial lá por 50 mil dólares, que seja, mas quando ele sequestra aquela informação que ele já está lá há muito tempo, puxa, vale muito mais, né? Então, assim, o retorno para esse criminoso, ele é muito importante. E um ponto que a gente sempre costuma dizer, né? A gente está do lado aqui do Safe Labs de investigação, de monitoramento de marca, o criminoso ele vai sempre buscar a maçã mais perto do chão, né? Ele não vai querer botar uma árvore na macieira para buscar aquela maçã lá em cima. Então, quanto mais fácil ele ter essa credencial, quanto mais rápido ele tiver essa informação, mais rápido ele cria um modelo ali de teste, talvez de brute force, com credenciais que já são alvos. Então, ele já tem a porta com a qual vai abrir e uma chave, né? Agora, se vira para a direita, se vira para a esquerda, ele vai tentando e automatizar processos dentro de um processo, de um ambiente de crime organizado como eles estão hoje, é muito mais rápido, é muito mais eficiente. E tem um outro ponto bacana também, né? A gente fala bastante de credenciais vazadas, exposição do ponto de vista de domínios, mas a gente tem que lembrar também que a exposição da marca através de uma mídia social fake, de uma impersonificação de um VIP dentro de um LinkedIn, por exemplo, de um Facebook da vida, também pode atuar diretamente na reputação daquela marca e como que ela se comunica com o cliente. Né? Eu lembro que alguns anos atrás, cara, a gente teve um caso bem famoso, né, de um órgão de governo aqui de São Paulo, onde o presidente desse órgão teve o seu perfil clonado no LinkedIn e aquele perfil clone estava ali comercializando vantagens, né? Puxa, troca aqui seus pontos por milhas, que não sei o quê, entre em contato comigo para ter um benefício financeiro no seu próprio empréstimo e assim por diante. E a gente percebe o quanto que aquilo afetou não só a reputação da empresa em si, né, porque teve o seu nome ali vinculado, mas a própria pessoa, né, que tem um cargo de direção hoje, tem um cargo importante, um cargo de C-level, que seja, mas será que amanhã pode estar em outra companhia? Será que esse fato dela já ter sido impactada por um golpe, por um perfil fake, não vai trazer algum risco para uma próxima contratação? Então, quando a gente olha até para a proteção de marca hoje da companhia, marca é algo muito grande, né? É muito
universal. Não é só proteger o nome SH Tecnologia, Safe Labs, a gente tem que proteger tudo aquilo que permeia a organização como um todo. E nesse sentido, que a gente olha com muito carinho para o Mantis, né, que é a nossa solução que tem aqui dentro de casa hoje, que de fato é uma solução de DRPS, mas eu não vou trazer o que eu significado da letrinha, vou deixar o William falar um pouco mais do que é o Mantis, como é que a gente pode atuar, porque eu tenho visto também que foi o Mantis que nos trouxe esses números aqui, não foi, William? Isso aí, exatamente. Foi o Mantis que trouxe. E basicamente qual o significado dessa sigla, né? É Digital Risk Protection, tá? Basicamente é monitoramento de riscos digitais, monitoramento de marca. Então já tivemos alguns spoilers aí nessa conversa. E basicamente isso significa monitorar tudo que está ali da porta para fora, então tudo que está na Surface Deep Dark Web, tá? Para poder conseguir extrair inteligência desses dados e com essa inteligência a gente conseguir trazer ações proativas que signifiquem proteções ali para os nossos clientes, né? Então, quando a gente fala de Surface Web, tem monitoramento de rede social, loja de aplicativo. Então, se um perfil falso de um VIP foi criado, se um perfil falso impersonificando a sua marca também foi criada como um possível canal de suporte falso, um gerente falso, a gente vê isso rotineiramente aqui, assim como lojas de aplicativos também, a gente vê aí que não só a Google Play e Apple Store é utilizada, nós temos diversas outras fontes de lojas não oficiais de aplicativos que acabam hospedando ali versões desatualizadas que podem estar vulneráveis, tá? E ainda em funcionamento. E aí a gente entra também na Deep Web, basicamente monitoramento ali de conteúdo não indexável na internet. Então a gente fala aí de comunicadores instantâneos como WhatsApp, Telegram, Discord, e vários outros também que participam do nosso monitoramento, onde basicamente todos sabem, né, que é impossível a gente monitorar uma conversa privada entre dois usuários. Então, a criptografia ponta a ponta não permite isso. Porém, os fraudadores, eles criam grupos, eles criam comunidades para poder compartilhar informações e também compartilhar os seus feitos, né? E através desse grupo, através de engenharia social, a gente consegue, através de interação ou através de basicamente ficar escutando ali os fraudadores, a gente consegue extrair a inteligência necessária para poder evitar um prejuízo, tá? Então, até um caso interessante que a gente teve aqui no Mantis, foi uma vulnerabilidade simples, tá? Que foi encontrada aqui pela nossa equipe, onde um endpoint específico da área de compras de um marketplace não estava verificando corretamente o CVV do cartão, tá? Então, os fraudadores, eles comentaram ali que se você colocasse um CVV aleatório, 000, 123, ele iria passar normalmente, tá? E aí a gente conseguiu trazer isso como insumo para a empresa, para o nosso cliente, e o nosso cliente conseguiu utilizar isso como insumo internamente para poder priorizar a correção dessa vulnerabilidade, tá? Então, o DRP ele pode ser utilizado como uma fonte de inteligência, né, uma fonte de investigação, e aí nós entramos num ponto muito importante, né, que é trazer esse approach humano, né? Nós entendemos que a automatização ela tem sim seus benefícios, porém ela possui ali as suas limitações, né? Onde traz ali um menor nível de contextualização, um menor nível de aprofundamento técnico naquele assunto, que talvez uma aproximação humana de um analista especializado conseguisse trazer ali resultados melhores, né? E é através disso que o Mantis ele possui o seu, na minha opinião, o seu principal diferencial, onde a gente consegue trazer essa proximidade entre o time de tecnologia de segurança da informação do cliente com o nosso time interno de especialistas. Então, rotineiramente, os nossos clientes eles pedem apoio numa detecção que foi feita pelo Mantis, eles pedem apoio numa investigação sobre um caso, por exemplo, de LGPD, para saber de onde partiu uma exposição de um usuário, por exemplo. E o nosso time ele está à disposição aqui para conseguir fazer essa atuação, tá? Quando a gente fala de infraestrutura também, então a gente monitora a criação de certificados, criação de domínios, a gente tem diversas parcerias com phishing feeds, tá, para poder conseguir monitorar essas engenharias de phishing e não só monitorá-las e detectar, mas também fazer uma investigação a fundo no phishing kit, né, que é basicamente a engenharia que está sendo utilizada naquele phishing. Basicamente questionamentos simples como onde que essas credenciais estão sendo guardadas, existe alguma maneira de eu conseguir recuperar essas credenciais, fazer ali o asset recovery para poder recuperar aquela credencial que foi exposta e fazer o bloqueio antes de algum prejuízo, tá?
assim também como o monitoramento dessas engenharias para conseguir atuar no takedown mais rápido, na derrubada aí dessas engenharias o mais rápido possível, tá? E aí a gente entra também na Dark Web, tá? Onde a gente fala aí de fóruns da rede Onion, comunicadores privativos, comércio de dados sensíveis, campanhas de ransomware. A gente consegue fazer esse monitoramento, assim também como atuar numa investigação, numa comunicação com aquele ator malicioso, para conseguir trazer ali inteligência e munir o nosso cliente com esses dados, tá? Eu acho que resumindo, Renanzão, bastante, é isso que a gente consegue trazer aqui. Cara, eu acho que você falou uma palavra, uma parte, uma frase aí que é essencial, né? A gente ajuda nessa inteligência, na detecção de um possível golpe, na detecção de um possível site que foi aí, que subiu no ar, enfim, foi carregado, que foi adquirido, impersonificando a marca de um cliente e trazer essas informações para dentro de casa, para que, de fato, o cliente ele tenha a visibilidade, que é aquele ponto que a gente comentou no passado, né? A gente está atrás hoje, quando a gente fala de criminalidade, do crime organizado, do hackativismo, justamente porque a gente não estava até então vivenciando o que eles vivem, né? Entendendo como é que eles falam, como é que eles fazem os trabalhos, como é que eles recrutam, quais são os principais grupos de hackativismo orientado às nossas empresas. E aqui é um ponto bacana também de comentar, porque quando a gente olha para esse processo de monitoramento de marca e tudo mais, a gente percebe que isso só é capaz de ser realizado de maneira veloz se a gente tiver, de fato, uma plataforma, né, que são os nossos crawlers ali, varrendo essas superfícies de maneira automatizada, buscando os ativos digitais dos nossos clientes. De fato, quando a gente olha para esses ativos digitais, a gente entende que ele é uma marca, ele é um CNPJ, ele é o nome de um produto, ele é a URL, a credencial que você está utilizando na sua empresa, mas ele vai além também, né? Ele vai até essa camada que a gente comentou no passado, que entender quais são as pessoas, né, conectadas ao board, quem é o C-Level, quais são as pessoas que talvez não sejam de C-Level nem de board, mas que tenham acesso privilegiado a alguns sistemas internos, e para aquela pessoa exige, sim, fazer uma proteção mais apurada, mais fio a fio, digamos assim, no que está acontecendo do nome dela perante desses ataques dentro da Deep e Dark Web também. E um ponto que você comentou que é bem bacana, William, que é essa questão de pessoas, né? Então, assim, por mais que nós tenhamos a plataforma que busca essas informações de maneira automatizada, existe uma camada de pessoas associada ao Mantis, associada a esse serviço, que entrega para o nosso cliente uma curadoria, né? Uma espécie de análise humana em cima de todo o incidente. E aqui, Luiz, queria a sua opinião, cara, de fato, para trazer para a gente, assim, o quanto que pessoas hoje, no final do dia, ela é crucial para qualquer ferramenta funcionar bem. Você tem essa, essa vivência, cara, para ter para passar para a gente esse bate-papo, cara? Então, Renan, aqui o Mantis ele traz para a gente, como você bem pontuou anteriormente, uma visão que diferente do que comumente as companhias fazem, que é a gente olha para a questão de infraestrutura. Você traz para uma outra superfície que traz ativos, e esses ativos não necessariamente são as estruturas, não é um servidor, não é um sistema. Na verdade, esses ativos é o quê? A marca e as pessoas, né? As pessoas da companhia. Mas o que eu quero trazer? Que essa inteligência gerada, ela complementa os trabalhos, a ISH utiliza dessa inteligência no seu trabalho, porque eu consigo dar visibilidade para o cliente ali de uma outra superfície, uma visão diferente do comum, do que sai do sistema, trazendo para ele, olha, tem um risco porque houve uma credencial vazada e uma vez que o time do Mantis tem pessoas que fazem essa curadoria, lá o que acontece? Pelo menos o que a gente vê na prática que está do lado da ISH, a informação ela chega mais exata. A questão de falso positivo é muito menor. Por quê? Uma vez que o serviço tá em ação, eles têm um conhecimento do negócio, eles conseguem trazer um contexto. Então, eles conseguem, inclusive, da interação dos analistas do Mantis com os clientes, de melhorar, né? De melhorar até os próprios crawlers, né? Que você disse, né? Melhorar esse sistema. Ou seja, para eu trazer uma melhoria contínua. Detectei, poxa, bacana. Fiz uma curadoria, tem como eu melhorar para trazer depois isso mais de uma forma mais precisa? Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais rápido eu detectar,
menor pode ser o impacto, né, daquilo. Então, eu acho que é primordial esse processo, porque vocês atuam, né, o time do Mantis atua nesse processo de PDCA, de melhoria contínua. E para a gente que trabalha do lado de cá nessa parte de detecção e resposta de incidentes, a gente sabe que tempo literalmente é dinheiro Boa. no dia a dia, nas ações do time. Justo, cara. E acho que é um ponto legal mesmo da gente comentar, né? Porque quando a gente olha para esse tipo de solução que ela está ali varrendo, buscando ativos de cliente, cara, a gente sabe que do outro lado da moeda, o criminoso também sabe que em grupos de tipo Dark Web existem crawlers que estão ali escutando tudo que eles estão falando, né? Então, o próprio criminoso do outro lado, ele para de falar de maneira direta o nome das companhias ou o nome dos ativos digitais que mais são comumente buscados. Então, eu dou um exemplo muito claro, que é assim, imagina que, poxa, se há 5 anos atrás alguém tivesse credenciais da ISH Tecnologia para comercializar dentro de um fórum de hackativismo, esse criminoso falaria, pessoal, tenho credenciais da ISH Tecnologia, quem quiser um exemplo, contrata comigo, adquire comigo. Hoje em dia já é muito improvável que isso aconteça. O que a gente mais vê na prática é esse criminoso mencionando a marca ou com codinome ou de maneira indireta. Então, tenho aqui credenciais de acesso da maior empresa de cibersegurança do Brasil, que tem matriz em Vitórias e 3 letras no nome. Pô, assim, se eu não tenho uma pessoa analisando, lendo aquilo, interagindo com esses criminosos, esse é um tipo de evento que passa batido, né? Então, a gente também tem que levar isso bastante em consideração, porque no final do dia, o que a gente preza, né, com o próprio Mantis aqui, o próprio William comentou, é a curacidade. A gente costuma dizer que a gente não quer ser aquele ciente da RP, né? Não quero fazer tempestade em copo d'água, dizer que tem 200 mil incidentes aqui para o cliente analisar e o time dele tem que analisar isso por conta própria. A gente tem um processo de playbooks, de runbooks, de automações, né, de descarte também de eventos de falso positivo ou falso negativo, que seja, mas que a maioria dos incidentes eles passam por essa curadoria humana. E a ideia, no final do dia, é que o cliente ele tem acesso dentro do Mantis a uma console amigável, que ele consiga ter a visibilidade, que ele consiga entender quais são os principais ativos que ele tem na companhia hoje, desses ativos, quais são os principais ativos que trazem para ele mais menções, mais incidentes, mais risco, mais impacto, né, para a rotina dele, como o próprio cibersegurança diz. Então, acho que a ideia do Mantis, no final do dia, é conectar um serviço, né, quase que de threat intel, porque tem pessoas aqui por detrás do Mantis que fazem esse papel, mas de análise e expectativa da onde a marca daquele cliente está sendo divulgada. Poxa, se dentro de um grupo de hackativismo agora alguém mencionou o nome de uma companhia dizendo que vão aplicar um possível golpe, ou estão recrutando possíveis pessoas aí para trazer informações dessa empresa, isso já é um sinal de alerta que pode ser levado para esse cliente final no final do dia. Então ele começa a tomar ações com base em informações que ele recebeu, né, e não com achismos. E aí foi o que você comentou, né, Luiz? Assim, quanto mais rápido, mais cedo eu tenho essa informação, ou tenho essa visibilidade, eu consigo me antecipar a um possível impacto. Então, hoje, até quando a gente olha para essa cadeira dentro de CISOs, CTI, a gente tem o próprio DPO, cara, isso aqui eu costumo dizer que o Mantis é a bússola do DPO, cara. Ele precisa estar com ela embaixo do braço, sabendo o que pode estar acontecendo, quais são os impactos para a marca dele, aonde a marca dele está sendo divulgada, o que pode trazer um risco financeiro para a organização dele. E aí, como o William comentou, usar até algumas informações que a gente tem aqui no próprio Mantis como embasamento digital para evitar uma possível penalidade, uma possível sanção perante aí aos órgãos competentes de LGPD e a NPD como um todo. E aqui, William, queria voltar naquele passo atrás, quando você comentou sobre os Steelers, né? Hoje a gente tem o Mantis por si só faz um trabalho limpo, né, digamos assim, sem relacionamento de marcas diretamente, para conseguir essas bases de vazamento, credenciais, o relacionamento com esse hacker também no final do dia, com esse criminoso no final do dia. E é importante lembrar que a gente tem o nosso próprio Data Lake, e isso serve de embasamento para os clientes, talvez no momento zero, né, quando o serviço ele é ativado, a gente costuma dizer que é aquele backup full, né? Eu trago todo o passado ali mais recente desse cliente que pode ainda infectar ou trazer prejuízo para a marca dele num processo de investigação dentro do Mantis. Aí, William, queria que você falasse um pouco mais sobre esse Data Lake, esse trabalho que a equipe faz junto com os clientes também, cara. Perfeito. Nós temos sim o nosso Data Lake interno, né? Basicamente, qual foi a necessidade que fez a gente criar esse Data Lake, tá?
muitas plataformas atualmente apenas olham para a marca em si, né? Então eles procuram ali combinações de palavras de vazamento, leak, junto com a palavra da marca, mas nós entendemos que nem sempre uma credencial vazada ela vai partir da sua infraestrutura interna, tá? Então a gente vê comumente credenciais corporativas que foram vazadas através de um vazamento de uma outra empresa terceira, tá? Que não necessariamente tem ali um relacionamento com a empresa que a gente monitora. Então, a gente vê colaboradores utilizando e-mail corporativo em sites de hotelaria, de viagem, de venda de mercadorias. Então, às vezes, essas plataformas de terceiras acabam sofrendo ali algum problema e expondo essas informações. Então, esse Data Lake basicamente compila todos esses vazamentos, independente se é uma fonte de um cliente nosso ou não. A gente compila tudo isso dentro da nossa infraestrutura e a gente faz ali as tratativas necessárias, tá? Onde a gente vai procurar os nossos clientes ali ou parceiros nossos que estejam ali, que foram afetados por aquele vazamento. Eu tenho até um exemplo interessante, claro, sem citar aqui nomes nem nada. Recentemente houve um vazamento de uma grande empresa de contabilidade. E dentro desse vazamento existiam, assim, era uma empresa corporativa de contabilidade e obviamente existiam dados ali financeiros de várias empresas, tá, que foram impactadas. Então, o Mantis, a partir desse Data Lake, consegue trazer essa análise, essa contextualização de onde o dado partiu, tá? Sem depender de uma plataforma terceira, tá? A gente vê aqui muitas plataformas que terceirizam muito a sua análise, tá? Então, acabam trazendo informações de uma outra plataforma que possui suas limitações, tá? Que basicamente está limitado ali a grandes vazamentos e acaba não enxergando aí esses vazamentos mais pontuais, mais nacionais, que trazem sim um estrago grande aí na maioria das vezes. Pô, cara. Eu queria complementar aqui, William, que o conhecimento do Mantis, né, em como funciona no Brasil nessa questão dos cybercriminosos ajuda muito, né, na questão da contextualização, né, para vocês encontrarem, acredito, de forma mais fácil aí, o que desvirtua, né, o que sai aí do correto aí para trazer o que é malicioso, né? Com certeza. Exatamente. E até assim, às vezes a gente acaba conversando aqui se limitando muito ao cenário nacional, né? Mas o Mantis ele está muito integrado ali com campanhas, principalmente ativistas, né, que estão super viralizadas aí. Então, recentemente a gente viu aí um grupo do Sudão atacando bancos, empresas governamentais e órgãos governamentais americanos que tem ali um contexto político, um contexto ali ideológico por trás. Tá? Então, não só nesse âmbito corporativo, mas no âmbito governamental também de defesa, de infraestruturas críticas de abastecimento, por exemplo, energia, a gente está bem ligado nisso e trazendo também essas informações. Cara, você bateu no ponto que é legal, William, de comentar, que assim, por, pelo, né, o produto, pelo serviço Mantis hoje, ele contém em complementar essa questão de plataforma mais especialistas, é importante também lembrar que a gente não olha 100% para a marca só do cliente, né? A gente está muito também conectado com as verticais onde ele atua. Então, acho que recentemente, você pode até comentar um pouco mais de detalhes também, sem citar nome, claro, mas a gente percebeu que no Brasil, né, alguns meses atrás, acho que em março, abril ali mais ou menos, houve aquela explosão, né, de citações a ataques às escolas, à segurança pública de alguns estabelecimentos de educação, etc. E lógico, né, a gente tem clientes da área de educação também com a gente, mas a gente chegou a fazer um trabalho muito bacana, né, junto com essas organizações, para entregar todo um mapeamento, né, quais eram os principais atores relacionados àquele tema. A gente também olhou que dentro da camada de Deep Dark Web houve uma crescente, né, em virtude desse tipo de ataque das exposições e ativos, né, relacionados a ataques, terrorismo, educação, escolas. E aquilo, acho que, para mim, né, até olhando de fora, tirando um pouco do crachá do Mantis, foi muito bacana porque a gente conseguiu trazer o contexto de que olhar para o mercado é tão importante quanto olhar para a marca em si. E aí, quando você conecta esses dois pontos, é aí que você começa a ter a inteligência de fato a favor do negócio. Queria que você comentasse um pouco daquele case para a gente, cara. Com certeza. É, a gente teve, né, vários casos seguidos aí de ataques a escolas. Recentemente tivemos outro aí, infelizmente, né?
E o trabalho que o Mantis fez aqui internamente, a gente já vinha monitorando esse grupo há algum tempo, tá? Até compartilhando informações com alguns órgãos parceiros nossos, e basicamente a gente notou que as investigações que estavam em andamento, assim, investigações de empresas mesmo, tá? Estavam muito baseadas em mensageria, né? Então, principalmente o Discord foi muito comentado nessa época, mas nós entendemos aqui internamente, com a nossa experiência de muito tempo, a gente sabe que essas mensagerias são apenas a ponta do iceberg, tá? Então, o Mantis, ele consegue ir direto na fonte, que são várias fontes aí da rede Onion, alguns chães, até mais fáceis de ser acessíveis, e basicamente a mensageria é a porta de entrada ali para poder fazer o aliciamento desses jovens, né? Então, a gente fez um monitoramento até em novas redes sociais que foram criadas especificamente para o compartilhamento dessas informações, conseguindo dessa forma chegar, inclusive, a algumas pessoas que estavam ali compartilhando essas informações, deixaram sua identidade ser exposta de alguma forma, e a gente teve o prazer de observar que algumas dessas pessoas que foram aí descobertas e investigadas pelo nosso time foram presas aí alguns dias depois, né? E provavelmente alguns ataques foram evitados por conta dessa atuação. Então, nós temos aqui alguns clientes que são, sim, desse cenário de educação, e a gente teve aí o prazer de conseguir atuar e ajudá-los aí nesse tempo difícil, e não foi uma atividade que surgiu apenas quando a necessidade chegou, tá? Isso é uma coisa que a gente faz rotineiramente, a gente continua fazendo esse monitoramento e transparecendo isso em forma de relatório, até dentro da nossa plataforma, porque nós entendemos, né, que isso pode a qualquer momento voltar e a gente tem que estar preparado para isso. Não, cara, perfeito. Eu acho que aí é o que justifica muito a gente ter essa questão humana dentro do serviço, né? Uma vez que a gente consegue trazer essa visibilidade, que a gente consegue interagir com o nosso cliente final também para entender como é que é a rotina dele, quais são os principais sistemas, quais são as principais pessoas, e trazer isso para um monitoramento mais ativo, né? De novo, a gente não quer usar o Mantis como uma tempestade em copo d'água, de trazer vazamentos, trazer credenciais, trazer exposição de marca. Lógico que isso é importante, mas para cada cliente ele tem um nível de criticidade, né? Puxa, talvez uma menção de uma marca nossa num perfil fake de Twitter, cara, seja menos crítica do que uma credencial de fato exposta, né? Ele traz essa visibilidade para a gente, isso a gente consegue atuar dentro aqui dos nossos processos. E aí, acho que para a gente começar a encerrar aqui esse bate-papo, queria só dar uma visibilidade geral aqui da plataforma do Mantis, como é que a gente, como é que a gente trabalha, né, na operação do Mantis em si, com os nossos clientes. Então, assim, de maneira bem geral, pessoal, o Mantis hoje, ele é a conexão da plataforma, que é esse ponto de atenção que o William comentou, que busca essas informações de maneira mais rápida, que consegue fazer esse mapeamento e ler essa internet, seja da camada de Surface até a camada de Deep Dark Web, de maneira mais direta aos ativos, né? Então a gente consegue ter essa velocidade para encontrar essas menções da marca, mas conectado isso, a gente tem a plataforma, a gente tem a parte dos especialistas, que de fato é onde está aqui a nossa inteligência, que é, acho que o grande coração, né, e a proposta de valor que o Mantis tem dentro desse serviço, que é de fato a gente conseguir fazer essa curadoria, conseguir entender aquilo que é crítico e não é crítico para o cenário do cliente. A gente tem essa experiência de que cada cliente é um cliente único, por mais que às vezes eles estejam numa mesma vertical, atuem de maneira sinérgica, cada um tem a sua necessidade, tem a sua preocupação, tem as suas necessidades do ponto de vista técnicas, jurídicas, ou até cibernéticas, então isso é muito importante para a gente. E no final do dia, o que a gente quer levar para vocês são eventos já com uma espécie de curadoria, né? Então, eventos de phishing, de type square, de vazamento de credencial, de domínios aí personificando a marca de vocês para uma tomada de ação. Seja para vocês, clientes, tomarem uma ação de fechar aquela porta, trocar uma credencial, bloquear aquele usuário no AD, ou até, conjunto com a gente, fazer um trabalho de acionar o provedor para remover aquele conteúdo do ar, que é o que a gente chama de takedown hoje. Então, isso é muito importante para a gente. A gente gosta muito de ter esse aspecto humano relacionado às soluções. Eu acho que aquilo que o Luiz comentou, assim, ferramentas, elas são uma parte do processo, né? A enxada não faz nada sozinho, não é uma pessoa ali por detrás, então é importante que você tenha pessoas que saibam usar a ferramenta, saibam onde colocar ela para ter o seu melhor posicionamento, e com isso trazer informação quente
e útil para o nosso cliente final. Né? Acho que esse é o ponto mais interessante que a gente fala do Mantis. A gente quer trazer essa visibilidade de fora para dentro, mas que seja relevante para o dia a dia deles ali também. Queria dar uma olhada, não sei se como é que está o chat, se tem alguma pergunta ou não. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente bater um papo sobre isso. A gente ainda está com 10 minutinhos, mas a ideia é justamente a gente trocar um pouco de experiência com vocês, ver quais são as perguntas chaves aí que vocês colocaram, alguma dúvida referente à solução, ao serviço, e a gente ir começando a fazer os encerramentos com vocês para aproveitar e não segurar ninguém para esse almoço aí que está por vir, pessoal. Tem uma pergunta, o Renan, aqui, do Walter Bortolin. Ele pergunta, é possível fazer o takedown da conta? Acho que quando vocês estavam explicando a questão dos phishing, etc. Aí ele fala, se sim, nesse período de tempo, é possível colocar a conta domínio em uma blacklist enquanto o takedown não é efetuado? Posso responder essa, pessoal? Basicamente, sim, é possível fazer o takedown de uma conta, não só quando a gente fala de redes sociais, né? Então, indisponibilizar aquela conta que já está disponível, tá? E também quando a gente fala de phishing, é possível, sim, você fazer takedown do registro do domínio, tá? Então, aquela conta que foi utilizada para registrar o domínio, no takedown completo, é possível, sim, fazer a indisponibilização para que aquele usuário não venha criar outros domínios utilizando a mesma conta, tá? E no processo normal de takedown aqui no Mantis, a gente já faz o processo de compartilhar essa URL maliciosa com os principais órgãos para colocar ela dentro de uma blocklist, tá? Então, sim, normalmente quando a gente passa aqui por um takedown de phishing, por exemplo, que está hospedado em alguma infraestrutura do Google, aquela tela vermelha falando que é um site um possível site malicioso já é prontamente adicionada, tá? E o nosso takedown, ele possui um ponto muito positivo, que é exatamente esse, né? Da gente estabelecer ali comunicação, estabelecer ali laços com essas empresas de hosting e de registro também de URLs, para que a gente consiga ter um takedown o mais rápido possível, tá? Então, até um ponto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o takedown, que é um serviço que a gente faz aqui que realmente me dá bastante orgulho, onde a gente teve algumas dificuldades de uma empresa que fez um teste junto com a gente, que era uma empresa de contexto Latam, né? Era um banco, e basicamente eles passaram para a gente 10 URLs, tá? 5 eram classificadas como fáceis, 3 eram classificadas como difíceis e 2 eram classificadas como impossíveis, de acordo com o cliente, tá? E aí, basicamente, essas duas que eram impossíveis estavam hospedadas ali no Firebase, que é um serviço de hosting da Google, tá? Que possui ali algumas dificuldades para poder fazer o takedown, qualquer um tem essa dificuldade, tá? E muitas empresas, quando passam por um processo de takedown automático, chegam nessa dificuldade e param. Então, ficam meses ali com aquele takedown em andamento, sem chegar em nenhuma finalidade, tá? E por a gente ter essa aproximação de um analista fazendo o takedown ali, acompanhando o takedown em tempo real, ele conseguiu ali entrar em contato com uma pessoa que trabalhava no Firebase, tá? Ele achou o cara no LinkedIn, entrou em contato com o cara por e-mail, claro que respeitando ali a aproximação para não ser uma coisa muito afrontosa, né? E basicamente ele conseguiu estabelecer ali uma comunicação com aquele usuário e aquele usuário conseguiu dar para ele os caminhos da pedra e a gente conseguiu derrubar aquela URL em apenas 2 dias. Então, era uma URL que já estava em andamento há vários meses com o outro provedor e a gente conseguiu derrubar muito mais rápido por ter essa aproximação de um analista. Então, é possível sim fazer tudo isso. Bom, mais uma vez, pessoas, né? Pessoas, ainda que com todo o avanço da parte de inteligência artificial, que a gente sabe que vem para ajudar, mas no final do dia, pessoas ainda é muito, muito importante, né? Até eu queria colocar uma pergunta que não tem aqui, e eu queria colocar essa pergunta, Renan, e responder, tá? Aí eu vou explicar o porquê. A pergunta, né, do início do nosso webinar, meus dados já foram expostos? Eu vou responder. Hoje, sim, eu já recebi mensagem aqui, ó, falando que o meu CPF está irregular em algum lugar e pedindo para acessar uma URL. Feito, cara. Olha só. Então, É isso assim, aí.
E é uma forma, né, que a gente vê que os nossos dados foram expostos. Vou dar um outro exemplo. Já mandaram mensagem para minha mãe falando: ah, mãe, troquei de celular, usando uma Uhum. foto de uma rede social minha. E Comum. aí, eles ligaram para quem? Eles não ligaram para toda a minha lista. Ah, meu número não foi clonado. Mas eles ligaram para pessoas que eles encontraram os dados nessa base. Eles É isso mandaram, aí. ligaram, desculpa, não, mandaram mensagem, né, para pessoas que eles encontraram nessa base. E aí você consegue até saber, né? Opa, essa base tinha pessoas de um círculo mais próximo. Onde que será que pega esse tipo de informação? Isso é Uhum. constante, né? Constantemente a gente vê isso aí. Cara, e é muito frequência, porque assim, quando a gente olha até para o Mantis, né, para a operação, o que a gente percebe é que o criminoso ele faz com, assim, com muita maestria o correlacionamento de dados, correlacionamento de informação. Então, assim, às vezes um dado que foi vazado há 2 anos atrás, que disse que, puxa, tal pessoa era sua vizinha, tal pessoa era sua esposa, não sei, e agora com o número de telefone ele conseguiu trazer outra informação, e aí ele conecta isso com o CPF que foi gerado através de um site de e-commerce, com um e-mail particular, ele vai criando esse banco de dados próprio, né? Eu acho que esse é o grande negócio dele também. No final do dia, ele vende isso de maneira, ou comercializa isso de maneira mais mastigado possível, para fazer um ataque direcionado, trazer informações para uma empresa, para uma pessoa, para um spear phishing, de maneira mais clara. Então, acho que o ponto que a gente costuma dizer é assim, os dados já foram expostos? Possivelmente sim, mas o que a gente faz agora? Então, a ideia é que você tenha ciência de onde esse dado foi exposto, que dado foi exposto, com que frequência ele está sendo exposto, ou qual é a pessoa mais afetada com isso, e tomar as devidas medidas dentro de casa para proteger isso. Então, de fato, puxa, eu consigo entender que agora eu preciso ter uma política de senha mais avançada, então eu preciso trocar as senhas com uma velocidade maior do que aquela de 3 em 3 meses que eu troco. Puxa, não, eu preciso ver que meus sites agora não tem um CAPTCHA, eu preciso ter um CAPTCHA para o meu site, eu preciso ter um MFA para autenticação, eu preciso ter talvez um ETR para proteger tal modelo de ataque, um spear phishing direcionado. Então, assim, eu acho que o Mantis, por si só, ele funciona como uma visibilidade daquilo que está acontecendo no âmbito externo, trazendo a oportunidade para um CISO, para um CTO, para o próprio DPO, ter embasamento para solicitar ferramentas, solicitar pessoas ou processos para que esses vazamentos, essas exposições da marca sejam cada vez menores para ele. Porque no final do dia a gente não quer ser o último a saber. Né? A gente, quando senta nessa cadeira de cibersegurança, cara, eu preciso ser o primeiro a saber para tomar as ações o mais rápido possível. Então, acho que a ideia do bate-papo hoje justamente era para a gente trazer essa visibilidade, dizer que, de fato, o comércio de senhas, o comércio de vazamentos de credenciais é algo comum, a gente vai ter que lidar com isso, não tem hoje uma bala de prata que a gente consiga evitar com que isso aconteça, até porque no final do dia o usuário, por mais que ele tenha o notebook da empresa, ele pode acessar através do smartphone que ele possui, que não tem um antivírus, que não tem um EDR, que não tem nenhuma última política de acesso nele. E isso pode acabar trazendo informações sensíveis da companhia para dentro desse cenário aí criminoso de hack antivírus. Então, a ideia nossa hoje era justamente falar um pouco desse bate-papo, dizer que essa pesquisa do Mantis vai estar na íntegra para vocês daqui a alguns dias, vocês vão receber uma landing page para baixar essas informações, é muito bacana, tem muito dado ali que faz sentido para uma tomada de decisão ou ajudar numa tomada de decisão mais estratégica. E aí, como o Renan aqui me coloca à disposição de vocês, então agradeço o Luiz, agradeço o William, agradeço quem está com a gente até agora, com as perguntas que foram feitas aqui com a gente também. O que a gente não conseguiu responder, a gente responde através de e-mail, também não tem nenhum problema, mas a ideia é que a gente consiga apoiar vocês na estratégia de cibersegurança e principalmente visibilidade, né, de seus dados perante esses vazamentos futuros. Dito minha palavra aqui, encerramento, William, Luiz, com vocês aí também, cara. Pô, obrigado, Renan, obrigado, William, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, enquanto uma empresa parceira que a gente utiliza dos serviços. E obrigado a quem esteve aqui com a gente, né? Já chegou aí a hora do almoço aí. Muito obrigado a todos. Bom, obrigado, pessoal, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer compartilhar essas informações com vocês. E à disposição aí para alguma dúvida, algum contato, podem contar comigo.